A gente continua falando do tema e vamos chamar agora para a conversa o Alan Garcia, que tem informações também de outra questão que preocupa. São os casos de reinfecção. Exatamente, porque a Secretaria de Estado de Alagoas está investigando 24 casos de reinfecção aqui no estado. Não é isso, Alan? Boa noite. Oi, Edson. Boa noite para você, para o Neto, boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente. A Secretaria de Estado de Saúde vem acompanhando 24 casos suspeitos de reinfecção. Isso pode estar acontecendo no nosso estado. Desses 24 casos, 18 são daqui de Maceió. É claro que é preciso esperar a comprovação através dos testes. Nós entrevistamos nessa semana a infectologista Sara Dominique. A gente conversou com ela sobre a possibilidade de reinfecção, como é que isso acontece. Hoje nós vamos relembrar essa entrevista. O que foi que ela falou? Como é que funciona essa reinfecção? Quais são as possibilidades? E como é que a gente pode comprovar isso? Vamos ouvir. O que nós sabemos é que sim, a reinfecção é possível. Ela já está confirmada em alguns casos. Aqui em Alagoas a gente tem suspeitas, mas os dados da Organização Mundial de Saúde, quanto a critérios diagnósticos para um caso de reinfecção, exige a realização do estudo do material genético do vírus, não a PCR. A PCR apenas detecta o material, mas o sequenciamento desse RNA do vírus. E para isso, a amostra da primeira infecção pela Covid precisa estar armazenada. Então, provavelmente, alguns casos no Brasil, não somente em Alagoas, não deverão se confirmar, caso a amostra tenha sido já descartada, que é o que acontece na maioria das vezes. As amostras, muitas vezes, só são armazenadas com fins de pesquisas científicas. Em virtude da grande demanda, a maior parte dos laboratórios desprezam a amostra após o uso. A reinfecção significa a mutação do vírus? Não necessariamente uma mutação, mas a possibilidade do ser humano, pelo menos após 90 dias do primeiro episódio pela Covid, se reinfectar novamente pelo vírus. Essa análise do sequenciamento do material genético é necessário para que se prove que a primeira infecção se deu por um vírus da Covid-19 e a segunda infecção tenha sido por um vírus que já guarde uma quantidade de mutações que o diferencie do primeiro que ocasionou a doença. Por isso que o sequenciamento é tão importante. Existe alguma evidência que mostra que quem pegou na primeira onda, entre aspas, de maneira leve, tende a pegar de maneira mais grave agora nessa reinfecção, nessa possível reinfecção? Pelo contrário, todas as publicações, todos os casos estudados como suspeitos e os casos já publicados confirmados de reinfecção, quase que a totalidade se dá de maneira mais branda que a primeira infecção. Até porque, como é o mesmo vírus, ele só guarda o acúmulo de pequenas alterações genéticas, não necessariamente várias mutações, acredita-se que o seu sistema imunológico, diante de uma segunda exposição, deve, de certa forma, combater de maneira mais eficaz a doença. Doutor, até que a vacinação chegue, a recomendação é que esse paciente que suspeita de reinfecção, ele tem que fazer a mesma coisa que ele fez a primeira vez em relação ao isolamento, ou tem algum procedimento que é diferente porque a suspeita de reinfecção? Por enquanto, o que se está preconizado é manter a pessoa em isolamento até 10 dias, se for um caso leve, e se a pessoa não tiver nenhum tipo de imunossupressão, e se for um caso moderado a grave, que foram raros os casos de reinfecção que levaram a óbito, o paciente deve ficar isolado mais tempo, aproximadamente 20 dias. Bom, então torcer, né, para que os laboratórios não tenham eliminado esses testes, já que a infectologista disse que esses testes são primordiais, importantíssimos, para que faça esse teste da reinfecção, para saber se realmente houve essa reinfecção, né, Edson? Então, vale lembrar também que lá no Reino Unido, uma cepa do coronavírus está sendo estudada, analisada, para saber se esse novo vírus que está surgindo, que é do coronavírus, só que é uma reedição, digamos assim, possa estar vindo com uma infecção mais forte, mais acelerada do que esse que nós estamos vivendo.
é uma suspeita, está sendo analisado isso e a gente vai ficar atento com relação a tudo isso. Lembrando que a Inglaterra, Londres, não está tão longe assim quando se fala de coronavírus. Lembrando que tudo isso começou na China e olha o ano que nós estamos vivendo. Pois é, exatamente, Alan. São casos de reinfecção que têm que ser estudados e têm que ser comparados, né? Como bem falou a doutora aí, as amostras ficam, mas infelizmente, como estamos tendo muitos casos confirmados, analisados, algumas informações de que algumas dessas amostras acabam sendo descartadas. Então, de repente, não há como confirmar se aquela pessoa também está reinfectada, se o vírus é diferente daquele primeiro, porque você só tem os exames, exatamente os laudos, né? Os resultados impressos dos exames, né? Então, é importante ter esse comparativo. O certo é que a gente precisa continuar se cuidando. Não é porque você já teve Covid-19 que não vai passar nem vai pegar de novo. Esse vírus é novo, então a gente não pode acreditar piamente nisso. Eu estou tranquilo, não estou usando máscara porque eu já tive Covid-19. Não é assim, né? Não é assim, a gente está vendo aí casos de reinfecção. O importante é continuar tomando os cuidados, né, Alan? Os cuidados desde que para quem tem, para quem não teve, né, para quem ainda acha que não está e está com a Covid, todo mundo tem que ter o mesmo cuidado, né? Uma coisa que você falou que é importante, é interessante, Edson, é que o coronavírus é algo novo, né? Tá todo mundo da área da saúde, é claro, estudando, avaliando, analisando tudo que esse vírus pode causar, né? A principal preocupação, pelo menos a minha lá em casa, é o que é que ele pode deixar depois que passar, se a gente sobreviver, né? Mas a gente também pode morrer. Então, assim, como a gente não sabe para onde vai, tem que tomar cuidado. Usa máscara, limpa as mãos, água e sabão, álcool em gel. Será que é tão difícil isso? Será que é tão difícil entender essa necessidade? Fica aí o alerta, né? O Natal está chegando, em casa, eu, minha mulher, meu filho e minha mãe, somente nós mesmos.